Olá a todos. A entrevista de hoje é com o deputado estadual Capitão Assunção, ele que é do Partido Patriotas, e dessa vez a gente vai falar sobre um assunto um pouco polêmico. Por meio das suas redes sociais, o senhor tornou público, deputado, um contrato do governo do estado com a empresa de publicidade A4 Publicidade e Marketing, que já havia sido assinado anteriormente, já estava em vigor e sofreu um aditivo por mais 12 meses, com um valor quase de 7 milhões de reais. Você criticou esse contrato nas suas redes sociais e eu gostaria que você falasse aqui para o Movimento Online quais são os motivos dessas críticas a esse contrato do governo do Estado. Olha, desde que começou a questão da pandemia no Brasil inteiro e especialmente no Espírito Santo, desde o momento que o governo começou a fazer compras e contratos usando o recurso do estado de calamidade pública, nós começamos a fiscalizar com mais intensidade essas compras e esses contratos que iriam ser feitos. A gente já tinha noção disso, porque fatalmente isso aconteceria. A gente teria que redobrar os esforços para fiscalizar, para ver se essas compras não estariam sendo majoradas ou até mesmo inexistentes. Como no começo a gente tinha até registrado uma outra denúncia, acredito que no mês de março, sobre uma compra de vacinas que nunca chegou, não sei se de testes rápidos, não sei se você ficou sabendo disso. A gente tinha feito uma denúncia também de uma compra que nunca chegou no estado de testes. A gente intensificou nossa fiscalização, que já era assim, bem meticulosa no que acontecia no Executivo. É a nossa obrigação como parlamentar. E eu recebi ontem no Diário essa notícia aqui, que para mim é muito estarrecedora, né? No momento que a gente está vivendo, um quadro assim caótico, especialmente no Espírito Santo, onde a gente vê algumas dificuldades do governo estar se organizando dentro da Secretaria de Saúde, para tratar inicialmente daqueles que têm os primeiros sintomas. Por isso a gente está vendo esse número percentual de óbitos em relação a estados próximos a nós, como Minas Gerais. Me deparei com essa prorrogação do contrato com a Sedur, que é valor de quase 7 milhões de reais para uma empresa de publicidade que vai operar durante 12 meses. Na medida em que o governo faz alguns aportes, pede alguns subsídios a mais para a Assembleia Legislativa, pedindo recursos, diminuindo o valor de contribuição patronal para os funcionários públicos. Ou seja, ele criou um pacote para que ele pudesse usar recursos, operacionalizar recursos, inicialmente do governo do Estado, a serem aplicados na pandemia. Mas aí é uma grande incongruência, uma grande incoerência quando ele prorroga esse contrato com a Secretaria de Educação num contrato de publicidade, num momento triste como esse, curso importante de 7 milhões de reais que a gente poderia estar usando em muitas outras frentes, né? Muitas outras compras de aparelhos, ou até mesmo subsidiar aqueles que estão na linha de frente do combate ao Covid-19. Aí nós tomamos ciência disso, estamos fazendo já o nosso encaminhamento. Não sei se você vai perguntar, mas já posso adiantar, né? A gente vai estar fazendo nosso encaminhamento às autoridades competentes e vamos continuar investigando, né? Porque parece que essa empresa, eu não sabia, que eu dei um tiro na moita e acertei algo muito maior. Eu dei um tiro para acertar uma raposa, saiu um leão lá de dentro. Essa questão dessa prorrogação do contrato com a Sedur de 7 milhões de reais, ela é só a ponta do iceberg. Essa empresa de publicidade, ela já vem ganhando licitações há muito tempo,
até mesmo no governo anterior, na primeira gestão desse governador Renato Casagrande. Já é ganhadora contumaz dessas, digamos assim, licitações. É algo que depois nós vamos ter que nos desdobrar, haja vista muitas frentes que a gente está tomando, especificamente para fazer a nossa vigilância, fazer a nossa fiscalização nessas compras de contratos nesse período de pandemia. Depois, se você quiser, a gente até trabalha, eu tenho uma equipe que está estudando essa empresa que sempre está ganhando essas licitações. Né? Pra você ter uma ideia, é quase que perene, Daniel, essa empresa, é quase que perene atuando dentro das campanhas publicitárias do Detran. E eu estava lembrando a um amigo meu que a gente sempre lembra das campanhas publicitárias, porque elas trazem a nós lembranças que vão para o nosso inconsciente e a gente leva para quase que a eternidade. Eu lembrei ele da campanha do Compre Batom, né? A gente sempre lembra daquela campanha do Compre Batom. Você é mais novo, na minha época tinha uma campanha da Vodka Orloff, né? O mote era o seguinte: eu sou você amanhã. A gente nunca esqueceu daqui, apesar de eu ser uma criança e eu não beber, mas aquilo ficou na mente da gente. E como essa empresa sempre está ganhando as licitações do Detran, eu não me lembro de nenhuma campanha do Detran que ficou na minha mente. E eu tenho até aqui um pouco das campanhas que essa empresa faz, essa A4, aqui algumas coisas que ela faz lá, que a minha equipe estava buscando, né? Ano passado, essa empresa foi responsável pela campanha de marketing da Semana do Trânsito. Produziu vídeos, né? Foram veiculados nos canais abertos. Aí tem muitas campanhas aqui, mas eu não me recordo de nenhuma delas. Assim, eu sei que praticamente eles fizeram, mas coisa que não dá, eu não vejo resultado nenhum prático para o cidadão capixaba. Campanha celular e direção, eu não conheço essa campanha. Campanha no trânsito, o sentido é a vida. Campanha licenciamento 2019 Detran, não conheço. Campanha de carnaval do Detran. Quer dizer, tem um monte de coisas aqui que a gente vai ter que investigar depois. Por que essa empresa está ganhando todas? Por que essa empresa não está produzindo o resultado que ela deveria produzir? Tamanha quantidade de grana que está saindo do governo do Estado. Especificamente nesse momento que a gente está vivendo essa crise na saúde, em relação à pandemia, por que o governo vai disponibilizar 7 milhões de reais em campanhas voltadas para a Secretaria de Educação? Para você ter uma ideia, a Secretaria de Educação não está tendo nem aula. Eles compraram um pacote aí dizendo que estão tendo aulas virtuais. Eu assisti algumas aulas, poucos minutos. Algumas aulas não, poucos minutos. Assisti na casa de uma pessoa, de uma criança de 10 anos, acompanhada da mãe e da tia. E é uma coisa de louco esse tipo de aula. Você já ficou sabendo como é que é? Disponibilizaram um material na TV aberta, não é isso? Isso aí. Não tem aula hoje Sim, na sim. rede de ensino público estadual. Sim, sim. E eles contrataram um serviço offline que é disponibilizado para a televisão, e um aplicativo que, através do Google, você consegue assistir, você consegue ter acompanhamento programático através de um aplicativo do celular. Ótimo. É o Google Sala de Aula. Isso aí. E na questão da televisão, o aluno tem que ficar esperando pacientemente a hora que vai ser a aula dele. Ou seja, ele nem sabe qual vai ser a hora dele. Você imagina segurar uma criança de 10 anos de idade na frente de uma televisão, assistindo aulas que não são de seu interesse, esperando a hora da aula dele, criança. Então, é algo que hoje está sendo desnecessário você empenhar 7 milhões de reais a Secretaria de Educação para fazer propaganda sobre o quê? Além de ser um valor exorbitante, né? Eu vejo assim, acabei de acompanhar em deslocamento, enquanto eu estava vindo para a minha residência, eu estava no escritório, acabei de acompanhar a live do presidente, e ele falou que ele chegou a tantos milhões de seguidores nas redes sociais dele, YouTube, Facebook,
Instagram e Twitter. E quanto que ele está economizando em não usar os meios tradicionais de comunicação, ou seja, ele está deixando de gastar dinheiro público quando ele utiliza ferramentas que estão à disposição, ferramentas essas que são as redes sociais. Coisa que o governo poderia estar fazendo, principalmente nesse período de pandemia. E em relação a essa documentação, você disse que vai enviar para o Ministério Público Estadual e Federal. Essa documentação ela já está pronta, ela está em processo de... Ela está sendo feita? O que vai ter nessa documentação? O que você vai esclarecer e pedir para esses órgãos em relação a esse contrato? Nós vamos estar explicitando para os dois Ministérios Público Estadual e Federal e também o Ministério Público de Contas o valor exorbitante desse contrato para uma secretaria que, na verdade, representa o governo do Estado, uma secretaria que hoje não tem muito o que fazer, porque está tudo paralisado, e mesmo que tivesse sua plenitude, não haveria por que empenhar tanto recurso em um ano. E depois eu vou até prolongar um pouquinho mais, porque eu tenho outras informações dessa empresa que sempre está ganhando as ações desse governo, para que o Ministério Público possa investigar como que eles realmente estão empregando esse recurso e quais são os resultados que eles estão obtendo, porque se você tem uma empresa de propaganda, uma agência, ela tem que mostrar para você os resultados dessa campanha e não simplesmente fabricar e entregar para o governo do Estado ou para a Secretaria de Educação. Além disso, eu vou estar encaminhando essas peças, eu não terminei ainda, nossa equipe não terminou, eu estarei encaminhando para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça precisa saber, porque nós estamos vivendo em muitos estados e em muitas prefeituras situações alarmantes, onde os gestores públicos estão aproveitando o estado de calamidade pública para usar inadvertidamente os recursos poucos do erário. E aí vai ter que ter a participação do ministro da Justiça. A gente chama na internet isso de corona jato, né? Ou covidão. Tá? Sempre tem um termo ou outro. Mas é a nossa tarefa de estar fiscalizando a aplicação correta dos recursos públicos e a gente vai passar para as autoridades. Infelizmente, a gente não tem uma peça importante hoje como a CPI a CPI das compras e contratos em tempo de coronavírus, porque nós já, regimentalmente, já completamos o número possível de CPIs, a não ser que o presidente, através de um consenso entre os deputados, possa ampliar o número de CPIs, mas elas já estão congestionadas. Além das que estão vigindo hoje dentro da Assembleia, nós temos outras que estão na fila ainda. Então, a gente não tem condição viável de abrir uma CPI. Então, a gente formula as nossas denúncias, subsidia, coloca os nossos argumentos e as nossas provas e encaminha para as autoridades que terão por obrigação de investigar e até mesmo responsabilizar o governo ou o secretário por malversação do dinheiro público. E também nós estaremos encaminhando para o Tribunal de Contas, com certeza. A gente demandou o governo do Estado para fazer uma explicação desses gastos e até esse momento da entrevista com o deputado Capitão Assunção não tivemos resposta e a publicação desse vídeo será feita junto com uma matéria em texto e caso o governo venha responder, nós vamos atualizar a matéria com a resposta. Então, desde já, deputado, queria agradecer a sua disponibilidade. Obrigado, Daniel. Pode contar sempre com a gente tem uma missão que é estar levando ao conhecimento do público todo o nosso trabalho de investigação, de fiscalização dessas irregularidades que a gente vem constatando por parte do governo do Estado.